Olá, meus amigos e minhas amigas, sou o Capitão Wagner, professor de Legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Iremos aqui, a partir de hoje, atualizar o conteúdo que já está à disposição no site do professor Gustavo Brígido, certo? Que trata justamente do concurso que deve acontecer para a Polícia Militar já no ano de 2015. Lembrando, sempre que a gente começa esse curso, a gente costuma explicar e direcionar os estudos para que você tenha sucesso na aprovação do concurso. A primeira explicação e a introdução que a gente faz em relação à legislação da Polícia Militar é que você deve manter o material atualizado para que você possa ter sucesso na aprovação desse concurso. Então, muito cuidado com o material que você está estudando, tanto as apostilas como as videoaulas, que porventura tenham sido gravadas em um momento anterior, que podem estar desatualizadas. No ano de 2015, nós tivemos uma grande modificação no Estatuto da Polícia Militar, uma pequena modificação no Código Disciplinar, e por isso é importante que você possa estar com o material atualizado. Então, o primeiro assunto da aula de hoje é justamente esse direcionamento que tem que ser realizado na questão da previsão do edital. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você for se preparar para o concurso é direcionar todo o material que você vai trabalhar e estudar para o que está previsto no edital. Não adianta estar estudando leis que estão fora do edital, conteúdos que não estão garantidos pelo edital, porque você vai estar perdendo tempo. Então, direcione todo o conteúdo para a previsão do edital. Passe a marcar tudo que você está estudando para que você possa controlar melhor a sua forma de estudar. Em relação ainda à nossa disciplina, ela pode ser utilizada para 4 concursos diferentes. Veja só, que existe a possibilidade, ao aprender essa disciplina, de você fazer um concurso para oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, ou praça da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então você vai se preparar para 4 concursos: oficial da Polícia Militar, oficial do Corpo de Bombeiros, praça da Polícia Militar e praça do Corpo de Bombeiros. Justamente por isso, é importante que você possa direcionar o conteúdo. Eu vou me preparar para o concurso para oficial da Polícia Militar. Tudo que se referir à Polícia Militar, no Código Disciplinar e no Estatuto, você vai, logicamente, prestar mais atenção e se dedicar mais. Se você vai fazer um concurso para o Corpo de Bombeiros, tudo que se referir especificamente ao Corpo de Bombeiros, você vai ter que se preparar e direcionar seus estudos em relação a essa situação. Se você vai fazer um concurso para oficial, tudo que se refere ao oficial, você tem que dar uma atenção especial. Se vai fazer um concurso para praça, tudo que se refere à praça, logicamente, você vai dar uma atenção especial. Então, vamos lá começar o nosso estudo, tratando justamente do Código Disciplinar, que é a Lei 13.407, que trata da vida disciplinar dos militares estaduais. Então, na sequência, a gente tem o nosso Código Disciplinar, que se refere à questão da Lei 13.407. O artigo 1º já diz que esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Corporações militares estaduais, vejam só, organizadas, aí você vai ter bastante atenção, com base na hierarquia e na disciplina. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos militares estaduais. Então, o artigo 1º, que é justamente o que está previsto no título da lei, é justamente a obrigatoriedade de você saber que essa lei vai tratar especialmente da questão da hierarquia e da disciplina. Você tem que saber diferenciar o que é hierarquia e o que é disciplina. O conceito de disciplina está lá no artigo 9º e o conceito de hierarquia a gente vai ver daqui a pouco. E também saber que essa lei trata de todos os procedimentos que vão ser adotados a partir do cometimento de uma transgressão disciplinar. Cometida a transgressão, esse fato pode gerar abertura de um processo, e esse processo é que vai dar direito à ampla defesa contraditória ao militar que está sendo acusado de ter cometido essa transgressão disciplinar. Então, o artigo 1º já traz essa introdução, que é extremamente importante, e como eu já falei, é extremamente essencial que você saiba diferenciar o que é hierarquia e o que é disciplina. Há uma confusão, muitas vezes as pessoas trocam o conceito, achando que hierarquia é você respeitar o superior, respeitar as leis, normas e regras, quando na verdade isso é o conceito de disciplina. Professor, o que seria a hierarquia? É a divisão dos cargos com a consequente divisão das responsabilidades de cada militar. Houve uma pequena alteração recentemente em relação aos cargos, por isso que é importante você prestar atenção no slide seguinte. O slide trata dos novos cargos, tanto para oficiais como praças. Veja que há uma divisão. Eu tenho aqui os cargos dos oficiais e tenho, mais abaixo, o cargo das praças. Perceba que você vai ter 2 cargos novos, terceiro sargento e o segundo sargento, quando eu falo da praça, e vai ter 2 cargos novos quando eu falo dos oficiais. Até bem pouco tempo atrás,
não existia o segundo tenente na Polícia Militar do Ceará nem no Corpo de Bombeiros Militar. Existem outras corporações, voltou o segundo tenente e foi extinto um cargo que era o cargo de aspirante. Não existe mais aspirante na Polícia Militar do Ceará, nem no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Bem como foram resgatados, porque já existiram em uma época na Polícia Militar, os cargos de terceiro sargento e segundo sargento. Atente bastante para essa situação, porque o terceiro sargento, o segundo sargento e o primeiro sargento são cargos diferentes. Todos são sargentos, são, mas são 3 cargos diferentes de praça. São 3 graduações diferentes que foram criadas a partir dessa alteração que aconteceu agora no ano de 2015. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o nome do cargo dos oficiais. Você deve estar vendo aí do lado dos cargos oficiais o nome posto. Posto é justamente o nome do cargo do oficial, enquanto que graduação é o cargo das praças. O posto vai ser conferido ao oficial, vai ser entregue através de quem? Através do governador. O governador é quem vai promover e quem vai nomear os oficiais, enquanto que a praça ela vai ser promovida, vai ser nomeada pelo comandante-geral da corporação. Como você já deve ter estudado, existem 2 carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A carreira de praças e a carreira de oficiais. Vamos falar um pouquinho da carreira das praças. Para ingressar na carreira de praça, eu tenho que fazer um concurso. Sendo aprovado, eu vou ser aluno soldado. E na sequência, eu vou ter as minhas promoções dentro da carreira de praça, podendo chegar ao mais elevado cargo da carreira das praças, que é o cargo de subtenente. Então, entrando como aluno soldado, vou ser promovido a soldado, depois a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, chegando até o cargo de subtenente. Se você não fizer mais concurso, o que vai acontecer? Eu ainda posso passar para a carreira de oficial? Pode, através do CHO. A gente vai estudar o curso de habilitação de oficiais, que é uma alternativa para você chegar ao oficial sem fazer o concurso público para a carreira de oficiais. E é assim que se procede a carreira das praças, se encerrando no cargo de subtenente. Lógico que se você puder ingressar na carreira dos oficiais através do CHO, você está entrando em outra carreira, não está mais na carreira das praças. Quando eu falo da carreira dos oficiais, ela se inicia, conforme aqui o slide, você vai dar uma olhada, através do cargo de aluno soldado. Muito embora haja uma confusão, porque o cadete é uma praça especial, o aluno CFO é uma praça especial, mas aqui se inicia a carreira dos oficiais. Antes da modificação que aconteceu agora em 2015, o que nós tínhamos? O cidadão fazia o concurso para o CFO, fazia um curso de 3 anos, após isso ele era nomeado aspirante oficial, que também é considerado praça, era considerado praça especial. Não existe mais o aspirante, então terminando o CFO, o que acontece hoje? O militar vai ser nomeado diretamente ao posto de segundo tenente, que, repito, é um posto novo. De segundo tenente ele vai ser promovido a primeiro, depois a capitão, major, tenente-coronel, coronel, e agora o novo cargo que foi criado, que é o cargo de comandante-geral, coronel, comandante-geral. Professor, mas não já existia o comandante-geral? Existia. Era um cargo comissionado que se transformou em um cargo efetivo. Foi criado o posto de coronel, comandante-geral. Só um militar vai poder ocupar esse posto, logicamente, é um coronel que tenha mais de 25 anos de serviço prestado na corporação e tenha bons serviços prestados conforme escolha do governador. Então a carreira dos oficiais se inicia no cargo de cadete, depois segundo tenente, primeiro capitão, major, tenente coronel, coronel, e o mais elevado cargo, o mais elevado posto é o cargo de coronel, comandante-geral, conforme que está previsto na nova legislação que trata da promoção dos militares. Então, hierarquia nada mais é do que isso, a divisão dos cargos com a consequente divisão das responsabilidades. Logicamente, numa prova que se referir a um capitão e um terceiro sargento, o capitão sempre vai ser superior hierárquico do terceiro sargento. Quando eu falar de militares no mesmo cargo, ou seja, no mesmo posto, na mesma graduação, aí eu vou ter que tratar através da precedência hierárquica, precedência funcional ou antiguidade, assunto que a gente vai tratar no final desse vídeo ainda, a gente vai falar a respeito desse assunto. Então, na sequência, a gente vê que os oficiais, conforme nós já falamos, são promovidos por ato exclusivo do governador, sendo esta autoridade, olha só, a única autoridade que pode demitir os oficiais. A gente vai estudar as sanções, vai falar da demissão que é aplicada tanto aos oficiais como às praças. Cuidado para não achar que a demissão é exclusiva dos oficiais. Tem gente por aí dizendo, olha, a expulsão é aplicada às praças e a demissão é aplicada aos oficiais. Começou até bem, porque a expulsão é aplicada somente às praças. Já a demissão é aplicada aos oficiais e também às praças. No caso dos oficiais, 3 situações que geram a demissão:
6 situações que geram a demissão das praças. Quando eu vou para a expulsão, temos 3 situações que geram a expulsão das praças, com mais uma que está prevista lá no artigo 48. A gente vai tratar desse tema mais lá na frente. Quando eu falo das praças, como eu tinha falado agora há pouco, a praça vai ser promovida e nomeada por quem? Pelo comandante-geral. Então o comandante-geral é a autoridade que vai designar, que vai nomear, que vai promover as praças dentro da carreira. Ok? Vamos passar adiante, próximo slide, que traz o conceito de disciplina. Segundo o artigo 9º, disciplina nada mais é do que o acatamento, a aceitação das regras, das leis, das normas e das ordens legais dos superiores. No artigo 9º, infelizmente, o legislador cometeu uma pequena falha, porque ele diz o seguinte: a disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da corporação militar. Quando ele diz acatamento integral, dá a ideia de todas as leis, todas as normas, todas as regras devem ser acatadas pelo militar e também todas as ordens, presumindo-se que a ordem que vai ser emitida pelo superior é uma ordem legal, porque uma ordem ilegal jamais deverá ser acatada, jamais deverá ser cumprida, porque se o militar cumpre uma determinação ilegal, sabendo que ela é ilegal, logicamente que ele vai responder junto com quem deu essa determinação, com quem passou essa ordem ilegal. Então o conceito, logicamente, diz que você tem que acatar integralmente as leis, regulamentos, normas e ordens, logicamente que tem que se considerar que todas as ordens devem ser ordens legais, porque se a ordem for ilegal, o militar não deve acatá-la, não deve cumpri-la. Se fizer, provavelmente vai ser punido junto com o superior que deu essa determinação. Na sequência, a gente vai tratar dos militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar. Veja só, isso é um assunto que é muito cobrado em concurso. Você tem que prestar bastante atenção. Esses são os militares que, se cometerem transgressão, estarão sujeitos a sanções disciplinares. O para preceder, você vai aprender no vídeo mais à frente, são as 8 sanções que podem ser aplicadas ao militar. Mas que militar poderá ser punido? Todos os militares estão sujeitos ao Código Disciplinar? Não. Segundo o artigo 2º, sendo até redundante, conforme o artigo 2º, só estão sujeitos às regras do Código Disciplinar o militar ativo e o militar da reserva remunerada. Vou ter que entender, vou ter que explicar para vocês essa divisão de militar ativo, inativo, reserva, reforma e assim sucessivamente. Mas já fazendo essa introdução, adianto para você que o artigo 2º prevê que somente os militares ativos e os militares da reserva remunerada estão sujeitos ao Código Disciplinar. Vamos explicar um pouquinho a diferença do ativo para o inativo, depois a gente volta para o artigo 2º. Olha só o que diz a regra. Eu tenho entre os militares estaduais o militar ativo e o militar inativos. Todos os militares ativos, segundo o Código Disciplinar, estariam sujeitos ao Código Disciplinar. O Estatuto traz lá na frente, você pode dar uma olhada no começo do Estatuto, que ele vai distinguir o que é militar ativo, o que é o militar inativo, quem é que faz parte da ativa. Os militares de carreira, cadetes e alunos soldados, os alunos do curso específico de saúde, capelania e complementar, os componentes da reserva remunerada quando convocados. Isso aqui é a pequena condição. Vamos lá. Quem são esses militares ativos? Militar de carreira. Anteriormente eu tinha explicado para vocês a carreira das praças e a carreira dos oficiais. A carreira da praça se inicia no cargo de soldado. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Então esses são os militares de carreira, do soldado ao subtenente na carreira de praça. Já a carreira de oficial, ela se inicia no posto de segundo tenente. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e agora coronel, comandante geral. Então a carreira dos oficiais é essa. Além dos integrantes da carreira, as praças especiais, no caso o aluno soldado e também o cadete, o aluno CFO, são considerados militares ativos. É tanto que eles estão sujeitos às regras do estabelecimento de ensino e também estão sujeitos ao Código Disciplinar. Outra referência que a lei traz é o militar convocado. O militar que se encontra na reserva remunerada, você vai aprender lá no Estatuto, no começo do Estatuto, se eu não me engano no artigo 6º, ele pode ser convocado a retornar para o serviço ativo. Ao retornar para o serviço ativo, esse militar é considerado ativo para todos os efeitos, com todos os direitos, exceto o direito à promoção, e com todas as obrigações também do militar ativo. Então,
Todos os militares ativos, salvo a exceção que eu vou já falar para vocês, está no artigo 2º, estariam sujeitos ao Código Disciplinar. Então, todos esses militares aqui estariam sujeitos ao Código Disciplinar. Lembrando que esses cursos específicos de saúde, capelania e complementar são os oficiais dos quadros especiais, quadro de saúde, quadro de capelães e quadro complementar, sendo que o complementar só existe no Corpo de Bombeiros, saúde e capelão existe na Polícia Militar. Entre os militares inativos, que a lei relaciona, eu tenho o militar da reserva remunerada, da reserva não remunerada e o militar reformado. O militar da reserva remunerada é aquele que se encontra aposentado. Por algum motivo, ele já contribuiu, o tempo deveria contribuir, na regra geral 30 anos, tem algumas exceções, contribui os 30 anos, se aposentou, ele vai para a reserva remunerada. Militar da reserva não remunerada. Pequena observação, algumas pessoas acham que nem existe esse militar da reserva não remunerada, é semelhante à situação do militar que prestou serviço nas Forças Armadas. Prestei o serviço no Exército, depois fui dispensado, depois de ter prestado esse serviço, e fiquei na categoria de reservista. Você fica na reserva do Exército sem direito à remuneração. Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros também existe a reserva não remunerada. Quando é que ela ocorre? Quando o militar passa num concurso público, artigo 199 do Estatuto. O artigo 199 diz que ao assumir um cargo civil público permanente, o militar seria demitido, mas quando não cometeu nenhuma transgressão, não é demissão de punição, e passaria para a reserva sem direito à remuneração. Então essa é a reserva não remunerada, esse militar não está sujeito ao Código Disciplinar. E também o militar reformado, que não está sujeito ao Código Disciplinar, tem 3 tipos de reforma. Reforma por idade, que houve uma alteração na lei, agora a idade é única para todos os militares, aos 65 anos todos os militares serão reformados por idade. Tem o militar que é reformado por incapacidade física, problema de saúde, e também tem a reforma administrativa disciplinar, que é a reforma por punição. Não importa qual o caso, todo militar reformado não está mais sujeito ao Código Disciplinar. Então, dos militares inativos, voltando para o slide, somente o militar da reserva remunerada é que está sujeito ao Código Disciplinar. Então, ativo, todos os ativos, salvo exceções, e inativo somente o militar da reserva remunerada. Voltando o slide, lá para o artigo 2º, agora sim ficou mais fácil entender quais são os militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar e os que não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Repito, o artigo 2º diz para mim que os militares ativos e os militares da reserva remunerada estão sujeitos ao Código Disciplinar. Só que ele traz algumas exceções para a gente. Lá no artigo 2º ele diz que não se aplica a regra do CAPT, na sequência do parágrafo único, disposto deste artigo não se aplica a quem? Primeiro, ao militar ocupante de cargo público não militar, ou seja, ocupante de um cargo civil. O militar que está na ativa é convidado por um prefeito para assumir uma secretaria, sei lá, a Secretaria de Educação do município. O governador liberou isso, pode, professor? Pode. É servidor público, a cessão entre órgãos públicos ela é permitida desde que se respeite os requisitos da lei. Então ele passa a exercer a função como secretário de Educação, secretário de Saúde, seja qual for a função, que é um cargo não militar. No momento que ele está ocupando esse cargo não militar, o que acontece com ele? Ele não está sujeito às regras do Código Disciplinar. O militar que ocupa um cargo eletivo, você vai aprender lá na frente que ao assumir um cargo eletivo, o militar é transferido para a reserva remunerada à força. Que ele queira ou que não queira, vai para a reserva remunerada ex officio, inclusive com um salário proporcional ao tempo de serviço. É o meu caso. Eu assumi um cargo eletivo quando eu tinha 12 anos e 7 meses de serviço ativo, e em virtude disso eu fui para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço que eu tinha na época. Então, o professor hoje exerce o cargo de deputado estadual. Por isso, hoje o professor, mesmo sendo militar da reserva remunerada, não está sujeito às regras do Código Disciplinar enquanto estiver exercendo esse cargo eletivo. Então, primeira exceção, ocupante de cargo não militar. Segundo, ocupante de cargo eletivo. Vem mais uma exceção, que é o magistrado da Justiça Militar. Professor, o que é o magistrado da Justiça Militar? Você vai aprender lá na frente no Estatuto que quando o militar comete um crime militar, ele é julgado na Justiça Militar, que é composta, na primeira instância, na auditoria, por um juiz de direito, passou por um concurso, faz parte do sistema judiciário daquele Estado, e, além disso, alguns oficiais que vão compor o Conselho de Justiça. Não confunda Conselho de Justiça com Conselho de Justificação. Digamos que o Conselho de Justiça lá é composto por 5 pessoas. O presidente é o juiz de direito, os outros 4 são 4 oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Então, esse Conselho de Justiça
é quem vai julgar os militares nos crimes militares previstos lá no Código Penal, salvo as exceções previstas na lei. Então, esses oficiais que estão ocupando a função de juiz, que vão julgar junto com o juiz de direito, eles serão, logicamente, isentados do Código Disciplinar segundo, conforme o artigo 2º. É o que está aqui. Artigo 2º. Estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo, como eu já falei, os da reserva remunerada, como eu já tinha falado também, nos termos da legislação vigente. Só que vem a exceção. O disposto neste artigo não se aplica a quem? Primeiro, aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares, já expliquei, ou ocupantes de cargos eletivos. Também não estão sujeitos os magistrados da Justiça Militar, que são os oficiais que estão na função de juiz lá no Conselho de Justiça. Por último, não estão sujeitos ao Código Disciplinar os militares reformados. Tanto faz a reforma, seja reforma por motivo de doença, seja reforma em virtude da idade, seja reforma administrativa disciplinar, que é uma punição. O militar que se encontrar na condição de reformado, ele não está sujeito mais às regras do Código Disciplinar. Professor, significa que esse militar reformado pode cometer um crime militar, que não vai acontecer nada com ele? Pela transgressão militar, ele não pode ser responsabilizado, não pode ser punido, mas pelo crime militar, sim. Se ele chega num quartel e desobedece o superior, desrespeita o superior, além de cometer transgressão disciplinar, ele comete crime militar. Pelo crime, ele vai responder com certeza. Pela transgressão disciplinar, não, porque o reformado não está mais sujeito às regras do Código Disciplinar. Então, essa é a informação, o artigo 2º é extremamente importante. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, passando para escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. Veja só como é interessante. A lei prevê o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência como forma de distinção de quem manda e quem obedece. Aqui no slide a gente não tem ainda a explicação que fala da precedência hierárquica, mas eu posso adiantar para vocês, a lei é muito clara e diz: se eu tenho militares de corporações diversas no mesmo posto, na mesma graduação, ou seja, sempre vai existir uma instituição, uma corporação que seja mais antiga do que a outra. Considerando a antiguidade dessa instituição, é que eu vou definir a precedência hierárquica. Como assim, professor? Não entendi. Eu tenho um capitão PM e tenho um capitão bombeiro. O capitão PM, como a Polícia Militar é uma instituição muito mais antiga, tem precedência hierárquica em relação ao capitão bombeiro. Essa é a chamada precedência hierárquica. Já a precedência funcional e a antiguidade vão ser consideradas em outras circunstâncias, bem como o escalonamento hierárquico. Para a gente entender muito fácil, o que eu tenho que botar na minha cabeça? Que quando eu falar em escalonamento hierárquico, não tem dúvida, não tem como você errar na prova, porque eu vou estar falando de cargos diferentes. Se eu estou falando de cargos diferentes, não tem como você errar a questão. Eu tenho lá um subtenente e um major. Sempre o major vai ser superior hierárquico. No escalonamento hierárquico, ele vai ter a obrigação de mandar e o outro de, logicamente, obedecer às ordens que sejam legais. Eu tenho um primeiro sargento e tenho um cabo. O primeiro sargento, logicamente, sempre vai ser superior dentro do escalonamento hierárquico. Então, são os exemplos que a gente tem aqui. Tentei facilitar a nossa vida com exemplos práticos. No escalonamento hierárquico, não tem muito o que explicar, porque eu vou estar falando em militares em cargos diferentes. Eu tenho aqui um capitão e tenho aqui um sargento. Nunca o capitão vai ser subordinado ao sargento. Sempre o capitão é superior hierárquico em relação ao sargento. Então não precisa explicar muito, porque fica muito claro que eu estou falando de cargos diferentes, de graus hierárquicos diferentes, fica fácil você identificar. Porém, quando eu falar em antiguidade, precedência funcional e precedência hierárquica, aí sim você vai ter que ter bastante cautela e bastante cuidado. Porque sempre que eu falar em antiguidade, precedência funcional e precedência hierárquica, eu tenho que falar no mesmo posto ou na mesma graduação. Cuidado que o elaborador das questões pode muito bem colocar um segundo sargento com 10 anos, que é segundo sargento, e um primeiro sargento que tem 1 ano, que é primeiro sargento, e falar em antiguidade. Não se fala em antiguidade em cargos diferentes. Nesse caso, o item já está errado, porque a antiguidade sempre será considerada no mesmo posto e na mesma graduação. Então, vamos para os exemplos que a gente trouxe aqui no slide, para tentar facilitar a sua vida. Considerando aqui que eu tenho o sargento A e tenho o sargento B. O sargento A foi promovido a sargento em dezembro de 2008. O sargento B foi promovido a sargento em
dezembro de 2008 também. Ou seja, os dois têm o mesmo tempo de sargento. Considerando aqui que eu estou falando do primeiro cargo de sargento, os dois têm o mesmo tempo de terceiro sargento. Na sequência, qual é o próximo requisito que eu vou considerar quando empatar no primeiro, que é data da última promoção? Empatou, vou ver a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Antes de ser terceiro sargento, o indivíduo era cabo. Então vamos ver quanto tempo cada um tinha de cabo. O sargento A foi promovido a cabo em maio de 2000. O sargento B também foi promovido em maio de 2000. Meu Deus do céu, empatou novamente. Então eu vou para um outro critério. Até ir ao último critério, que é a questão da idade. Vou lá pela questão da nota do curso de formação ou curso de habilitação. Aí eu consigo, através da nota, verificando que no curso de formação o sargento A foi o 5º e o sargento B foi o 100º, logicamente, pela colocação, passa a ser considerado mais antigo o sargento A. Então, através de todos esses critérios é que eu vou definir a questão da antiguidade. Já a precedência funcional, como o próprio nome diz, ela vai ser definida através da função que cada um está exercendo, ou então outra relação muito mais simples, o militar ativo em relação ao inativo. Lembrando que a precedência ela é prioritária em relação à questão da antiguidade. Ou seja, eu tenho um cabo com 15 anos que é cabo e está na reserva remunerada. E tem um cabo que acabou de ser promovido, a cabo está na ativa. Então, por estar na ativa, ele tem precedência funcional em relação ao inativo. Já quando eu falo de militares do mesmo cargo na situação de militar ativo, eu vou ter que ver qual é a função de cada um para ver quem tem a precedência funcional. Então, de novo, vamos para o exemplo aqui do slide, que diz o seguinte: considerando a precedência funcional, eu tenho o coronel A e o coronel B. O coronel A foi promovido a coronel em dezembro de 2010. O coronel B foi promovido a coronel em maio de 2007. Porém, quando você vai para a função, o coronel A é comandante geral. E mesmo sendo mais moderno que o B, já tem aqui 8 anos de coronel, e esse aqui teria 5 anos de coronel, como o coronel B é apenas diretor de pessoal, pela função, o coronel A passa a ter precedência em relação ao coronel B. Então, a primeira coisa que pode definir a precedência funcional é a função que cada um está exercendo. Mais uma outra situação, como eu já expliquei, é a situação do militar ativo em relação ao inativo. Voltando para o slide, a gente tem coronel A é coronel ativo. Você desconsidera aqui a função, esquece um pouquinho e vem para cá. Coronel A é ativo e o coronel B inativo. Então, de novo, o coronel A vai ter precedência funcional em relação ao coronel B. Para encerrar esse vídeo, a gente repete que a precedência hierárquica é definida em virtude das corporações. Como eu só preciso conhecer as regras da Polícia Militar e do Bombeiro, não preciso saber de Exército, Marinha Aeronáutica, não cai na nossa prova. Se cai na prova que eu tenho um capitão da PM e um capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão da PM tem precedência hierárquica em relação ao capitão do Corpo de Bombeiros. Repito, só posso falar em precedência se eu estiver falando do mesmo posto ou da mesma graduação. Então a gente conclui o primeiro vídeo. Na sequência você vai acompanhar toda a legislação atualizada aqui junto com o professor Gustavo Brígido.